psicografia do nosso querido Chico. Que com essa oração nós possamos ser assistidos, amparados pelo nosso querido mentor André Luiz e pela espiritualidade amiga que sempre se faz presente quando nos reunimos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas, e ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Se conosco, querido, amado e valoroso Mestre Jesus, hoje e sempre. Espiritualidade amiga, querida, envolva a nossa irmã Rô Estrela para que ela seja perfeitamente intuída e que nós estejamos receptíveis ao estudo desta noite. Graças a Deus. Que assim seja. Rô, é com você. Boa noite a todos que chegaram, Velhinha, Nádia, Balque. Sejam todos muito bem-vindos. Muita luz, muita paz. Então, eu vou passar para a Rô agora. Um beijo, Sandrinha querida. Você, Rô. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu desejo a cada irmão aqui presente muita paz, muita luz. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez na sala falando em Espiritismo, onde podemos trocar informações, trocar energia, e principalmente doar o nosso amor. Quando nos preparamos para trazer esse estudo, trazer esse livro que se chama Pensamento e Vida, e a gente passa a ler, estudar, pesquisar, trabalhar em cima daquele tema, eu posso dizer que me deparei o quanto precisamos praticar. E o
quanto nós precisamos trabalhar. Nosso irmão Chico Xavier, com um espírito fabuloso, Emmanuel, de uma sabedoria infinita, nos ensina o quanto precisamos nesta existência evoluir, crescer e multiplicar. Nós só vamos conseguir multiplicar tudo aquilo que aprendemos na doutrina através do trabalho. E eu gostaria de hoje aqui nessa noite trabalhar com cada um e que cada irmão possa dar as suas mãos, convidar aqueles que eu sei que é difícil ainda entender a nossa doutrina, mas que o nosso pensamento possa sempre ir ao encontro daqueles que ainda não aceitam a sua transformação. Então, o nosso livro que escolhemos, capítulo 7, Emmanuel fala sobre o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Quando a gente lê esse primeiro parágrafo, o que passa na nossa cabeça? Porque Emmanuel, ele faz a gente pensar. Né? Como eu já disse na nosso último encontro, ele de uma sabedoria infinita nos coloca numa situação de pensar, repensar, pesquisar e atrás dos nossos ideais, não ficar ali só no feijãozinho com arroz. Então, essa luz dos planos superiores é indispensável. Mas para que a gente possa abraçar esses irmãos, aceitar eles ao nosso lado, nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte. No pretérito, apreciamo-lo por atitude senil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme, estanque. Fugir-lhe aos impositivos e situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amalgam à ilusão da preguiça. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram, repletas de movimento,
além do trabalho, obrigação, que nos renumera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria e que transitoriamente respira. Pode, porém, desde a terra fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que discerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho, ação, transforma o ambiente. O trabalho, o serviço, transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhe recebe o concurso, mas permanecem adestritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nós ampara em pagamento. A maneira que nos alonga a ascensão, estendemos com mais clareza necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entretanto em sintonia com a vida abundante, nos círculos mais elevados do espírito. O trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeiam a espelhar-se por toda a parte. Então, nosso Emmanuel, quando nos deixou através do nosso irmão Chico essa mensagem, eu até comentei ontem lá com as meninas e hoje na Unidos. Nossa, ele faz a gente pensar, né? Não é fácil interpretar. A gente tem que botar a nossa cabeça para pensar, pesquisar, entender a mensagem. Que se fosse tão fácil, a gente não levaria tão a sério, né? Então, eu pesquisei muito, procurei fazer algo aqui, trazer para nós algo simples, para que a gente pudesse entender e compreender o que ele quis nos mostrar sobre o trabalho. E o que nós entendemos por trabalho? Trabalho não seria uma bênção salutar? Não seria uma grande oportunidade de colocarmos aqui, hoje, agora, nesse exato momento, as nossas atividades, aquilo que a gente mais sabe fazer? Se todos nós soubéssemos a finalidade da vida terrena, nós não perderíamos tempo ocupando-se unicamente com a sobrevivência do corpo. E muitas vezes a gente mais se preocupa com essa sobrevivência do nosso corpo.
E eu convido para que a gente possa fazer um exame da nossa consciência. Principalmente quem já atingiu um grau razoável de elevação, que te faz agir diferente dos menos elevados, né? E também vamos empregar nosso tempo que nos resta aqui na Terra em benefício dos mais. Porque ninguém será realmente feliz se ao seu redor ver os outros sofrendo. Porque quando a gente pratica o bem e a caridade, é um trabalho. Então nós sabemos que precisamos trabalhar para o nosso sustento e dos que estiverem sobre nossa responsabilidade. É através do trabalho que aprendemos as lições da vida, os caminhos que nos conduzem à felicidade. O trabalho, meus irmãos, é um meio purificador que nosso Pai nos legou na vida, tanto na terra como no mundo espiritual. Se não houvesse o trabalho, esse santuário de aperfeiçoamento, o que faríamos na terra então? O que nós estaríamos fazendo aqui? De passeio, de férias, visitando alguém? Seríamos como seres animais e vegetais. Entretanto, não nos comportamos como tais, né? Tais seres, porque aos homens foi dado o raciocínio, o dom da vontade de ir e vir, de proceder desta ou daquela maneira, ao passo que os demais seres inconscientes vivem quase por completo de acordo com a vontade do homem, que determina onde devem viver, trabalhar e permanecer até chegar a hora do retorno de onde vieram. Nós não só temos responsabilidade conosco mesmo, como ainda teremos que dar conta do que fizemos na terra, com nossos irmãos menores, conscientes ou inconscientes. O homem foi criado por Deus para governar e administrar os demais seres vivos, na sua infinita misericórdia e amor. Deu ao homem, além de tudo, o que existe na terra para usar e desfrutar ao seu bel prazer. Deu-nos o bem precioso do livre-arbítrio. No entanto, se fizermos mau uso do nosso livre-arbítrio, poderemos esperar o elevado momento de contas que devemos prestar em nossa volta ao lar de onde viemos. É inconcebível que homens nossos semelhantes na presente era, que se inicia depois de palmilhar séculos e séculos este planeta Terra, ainda estejam com a consciência na pré-história, onde ninguém sabia quem era, o que estava fazendo na Terra. Então, vamos, portanto, nos preparar para a viagem de amanhã, pois sabemos que o amanhã chega antes que esperamos. Esse preparar não se refere a juntar riquezas materiais, fortunas para a nossa velhice, pois nem sabemos se vamos chegar lá. O que todos temos de saber é que quando formos chamados de volta de onde viemos, deveremos ter em nossa bagagem frutos meritórios, colhidos na vivência terrena. Se não tirarmos tempo diariamente para verificar como está esta bagagem para a hora do regresso,
O que podemos esperar ao depararmos com o nosso livro da vida? Onde estão anotados atos por atos, passo por passo, nossa trajetória? Todos nós devemos e podemos pensar e agir enquanto é tempo, antes que chegue a nossa hora e nada mais poderemos fazer. Quem de nós, por mais pobres de riquezas materiais, se possa imaginar, não pode oferecer um sorriso, um abraço, um gesto, carinho ao irmão que muitas vezes se encontra na beira do precipício? Todos nós podemos entender, estender a mão aos necessitados, porque necessitados não são somente quem precisa de bens materiais, mas que na maioria das vezes um simples olhar fraterno, dirigido a um desesperançado irmão, poderá livrá-lo de um desgosto que o levaria certamente a um arrependimento profundo e a um amargo sofrimento no futuro. Mas aí vocês estão perguntando, mas o que a Rô está falando? Eu vim aqui para ouvir sobre o trabalho. Até agora ela não me falou nada. Pois é. Será que a gente está realmente colocando em prática o que é o trabalho? Será que a gente sabe, quando a gente entra aqui na sala, falando em espiritismo, o que realmente eu vim fazer nessa sala? O que eu busco? O que eu quero aprender? O que eu quero oferecer ao meu próximo? No nosso livro dos Espíritos, nossa, eu tinha que ter uma mesa maior aqui. É tanto livro que, nossa senhora. No nosso livro dos Espíritos, tem lá o capítulo 3 da terceira parte, que fala lei do trabalho. Lei do trabalho, necessidade do trabalho, limite do trabalho. E o nosso amigo Márcio nos coloca: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Então, essa colocação que o Márcio compartilhou conosco é um trabalho de equipe. Esse trabalho que nós assumimos, esse compromisso em estar aqui na segunda-feira, às 20h30, compartilhando com todos. Cada um está fazendo a sua parte. Desde a recepção, desde do bom dia, do boa tarde, colocar uma florzinha, é um trabalho. Então, aqui no nosso livro, no capítulo 3, item 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Verdade, Carlos. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. Isso mesmo, o trabalho é uma bênção. Então, por que o trabalho é imposto ao homem? Kardec questionava aos espíritos: por que tem que trabalhar? E os espíritos responderam: o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. O corpo físico precisa ser sustentado. E isso é obtido com o trabalho. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. E por isso que o seu sustento, a sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade.
Para aquele que possui um corpo muito fraco e franzino, Deus deu-lhe a inteligência para compensar, mas usar a inteligência é sempre um trabalho. Mas essa inteligência, ela também tem que saber ser usada para o bem. Então, às vezes, a gente reclama, eu vejo muitas pessoas reclamando daquilo que tem, né? Daquele trabalho que ele tem e que foi oferecido para ele naquele momento. Se a gente fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas não são felizes, não são satisfeitas. Por quê? Porque elas não conhecem o seu interior, não conhecem a parte espiritual, né? Como colocou a Verinha, o trabalho espiritual, aquele trabalho que nós temos que trabalhar lentamente dentro de nós para que a gente possa suportar tudo aquilo que nós precisamos passar para aprender. Então, quando a gente procura entender o porquê de tanta diferença, né, no mercado, por que uns têm de mais, por que uns têm de menos, por que uns sofrem mais, por que uns menos, por que uns enganam os outros, e assim vai indo, né? Então, no livro de também Emmanuel, que se chama Caminho, Verdade e Vida, ele fala que quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Então, quantas pessoas a gente vê reclamando? Então, se às vezes eu estou naquela profissão, vamos dizer assim, sou hoje uma diarista, pego no pesado, tenho que trabalhar numa casa de família, estou ali ganhando o meu salário honestamente, mas por que eu estou naquela situação? Se é um trabalho como qualquer outro, e hoje é legalizado, né? Hoje toda diarista tem os seus direitos, mas o que acontece? Às vezes as pessoas elas mesmas se autocriticam, elas mesmas se julgam discriminadas. Elas mesmas não aceitam aquela posição de serem submetidas, serem mandadas, né, ou coordenadas por pessoas de um outro patamar. Então isso falta dentro de nós o que é a humildade. A humildade daquilo que escolhemos para exercitar, aonde nós vamos trabalhar e ganhar o nosso sustento. E se hoje estamos naquela situação, ali está o momento para que a gente valorize o que ganhamos e agradecemos as oportunidades que são dadas a nós. A resignação é necessária, porque quanto mais a gente aprender a ser resignado, sem nos lamentar e reclamar pela situação que hoje foi dada a mim, eu tenho certeza absoluta, e hoje eu entendo, que foi necessário a gente passar pelaquela dor ou aquela perseverança para que lá na frente a gente pudesse colher frutos maravilhosos. Eu sempre faço uma comparação que a gente às vezes quer ganhar um ramalhete de flores lindas, tulipa, né, rosas, coisas lindas. E se alguém chegar com um potinho de cactos para nós, um cacto cheio de espinho, a gente vai dizer assim, o que eu quero com esse pote cheio de espinho? Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. É horrível, mas que graça teria se a gente ganhasse tudo com facilidade. E se eu ganhei aquele cactus e souber cuidar dele, lá na frente, aquele cactus vai dar uma linda flor, e uma flor rara, raríssima, de uma beleza que a gente desconhece. A gente diz, como que pode sair de um cactus todo peçonhento, cheio de espinho, uma flor tão bela? E assim somos nós.
Nós temos que trabalhar o que trazemos dentro de nós para que a gente possa conquistar. As conquistas, elas têm que ser lapidadas todo dia e não nos lamentar naquilo que hoje nós estamos ganhando. Aquele irmão que nos ofereceu aquele trabalho, mas a gente também tem que saber distinguir o que é bom, o que é ruim. Então, voltando aqui, Emmanuel diz que os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente e o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Ele trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna, de amor e sabedoria. É a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? A necessidade do trabalho. Joana de Ângeles, no seu livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo, ela se refere ao trabalho. Pode ser definido genericamente o vocabulário trabalho como a ocupação em alguma obra, ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Prossegue a irmã espiritual, ensinando que o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente, em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O nosso irmão Márcio nos coloca que Kardec ele também faz uma colocação no item 685 que o homem tem direito ao repouso na velhice. Seria isso, Márcio? Isso? Então, o que diz? Sim, o homem apenas está obrigado ao trabalho de acordo com suas forças. Então, ele trabalhou. Mas nós vamos falar também sobre isso. Conhecemos irmãos, pessoas bastante conhecidas, que trabalharam até chegar aos 80, 90 anos, sem reclamar. E aí? Sem reclamar. Chico Xavier foi um deles. Nós conhecemos tantos irmãos, né? Quem lê, quem busca informação, a gente sabe que tem irmãos que com 80, 90 anos, né, trabalharam. E tem um irmão que se chama Franklin Caprio, que na sua obra, né, Ajuda-te pela Psiquiatria, ele nos diz que o trabalho
é medicinal, alivia os males da alma. E é verdade, porque toda pessoa que trabalha, o que acontece? Ela não tem tempo para pensar outras coisas, bobagens. Ela está se edificando, ela está cooperando para o progresso de muitos. Então, a gente sabe que não é fácil para nós hoje, nessa situação que passamos no nosso país. Eu sei que muitos também passam nos seus países, desemprego, falta estrutura, falta tanta coisa, mas a gente não pode desistir. Por quê? Por que a gente não pode desistir? Porque se Deus nos confiou e nos deu essa incumbência, nos deu a inteligência, nos deu os dons, os talentos, nós temos que saber usar. Não é verdade? A necessidade do trabalho, né, ela é a lei da natureza. E a espiritualidade, ela responde. O trabalho, ela é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Nosso irmão Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, ele fala que, colaborando no sentido de melhor detalhar esta resposta, ensina que o trabalho é uma lei da natureza, a que ninguém se pode esquivar, sem prejudicar-se, pois é por meio dele que o homem desenvolve sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades. E o que é isso? Nós vamos trabalhar a paciência, a tolerância, a humildade, a caridade, a fé, o amor, a compreensão, a honestidade, e assim vai indo. Isso tudo é um conjunto. É a mesma coisa esse trabalho que hoje nós estamos colocando aqui na sala. Esse trabalho de doação é um trabalho voltado para o amor. E que trabalho maravilhoso! É um trabalho gratificante quando a gente consegue encerrar o dia satisfeito pelo teu desempenho, por poder levar, entrar nos lares dos irmãos, compartilhar com cada um, né, aquilo que Deus ofereceu para nós. O Carlos diz: quando nos entregamos de corpo e alma ao trabalho, as horas passam e nem damos conta. Quando nós fizemos, quando a gente está ali com amor, a gente não sente. Verinha diz: o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. Sim, olha quanta riqueza! A ciência, a arte, a cultura intelectual. Então cada um vai estar dentro daquele patamar por seu esforço e por seu merecimento. Hoje, se eu estou aqui na sala conversando com vocês, eu tive que fazer a minha parte. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar dentro da doutrina o conhecimento, o meu melhoramento e transformar tudo isso em um trabalho que vai fazer uma grande diferença na nossa vida futura. É como eu sempre digo, com certeza, aquilo que nós colocamos vai tocar no coração de alguém e aquele alguém vai ser importante para nós.
aquele alguém vai nos dar aquele empurrãozinho, né? Então, que nós possamos nos espelhar naquele irmão que a gente sente a necessidade. E que aquele irmão possa nos mostrar, nos conduzir um caminho fértil, um caminho próspero. Porque o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. O trabalho torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. O trabalho, quando bem realizado, contribui para a ascensão de segurança. Então vejam quanta coisa, quanto trabalho, quanta mudança nós podemos, né, colocar em atividade dentro de nós primeiro. E para que o homem tenha êxito no trabalho, e como tal, deve entender-se não necessariamente o ganho de muito dinheiro, né? Mas uma constante satisfação íntima. Faz mister de cada qual se dedique a um tipo de atividade, de acordo com suas aptidões e preferências, sem deixar influenciar pela vitória de outrem nesta ou naquela carreira. Porquanto cada arte, ofício ou profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuem. Então muitas vezes a gente fica se comparando com certas pessoas, né? Ai, eu queria tanto ser assim. Eu queria fazer isso. Mas vamos fazer a nossa parte. Nós temos que sonhar grande, sim, mas ir em busca dos nossos sonhos. Temos que trabalhar para isso. Para que a gente chega, para ser um médico, a gente tem que estudar, tem que acordar cedo, tem que batalhar, ralar muito. Não é só ficar em casa reclamando e achando e botando defeito. E o trabalho nos engrandece e nos ensina a conhecer o nosso lado espiritual. O trabalho nos edifica, nos une mais. E isso, Sil, nós temos que fazer por merecer. Então o trabalho nos enriquece, não o material, mas o espiritual. Porque quando praticamos com amor, com satisfação, com certeza, eu sempre digo, lá na frente tem algo muito bom nos esperando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então, continuamos. Dever é trabalho, não é? Não é? Dever não é trabalho? O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Por exemplo, nossa equipe aqui da sala. Falando em espiritismo, qual o dever de cada um de nós? Qual o nosso dever? Vamos pensar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Que lindo! Isso está no nosso livro Sinal Verde, que fala que não é as grandes tarefas que vai nos elevar. Às vezes são as pequenas tarefas, as simples. A câmera fotográfica nos retrata por fora,
mas o trabalho nos retrata por dentro. É aí que nós vamos mostrar onde está a nossa humildade, a nossa garra e a nossa perseverança. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Hoje, quando eu saí de manhã, eu fui no banco, e aqui onde eu moro nós temos as vans. O que são as vans? As micro-ônibus, né? Que passam assim dentro dos bairros. E eu estava sentada assim, olhando, aí eu vi que o motorista assim, demorou para arrancar, né? Aí eu disse, o que será que ele está esperando, né? Aí nisso veio uma senhora bem idosa, de bengala. Nossa, ela caminhava assim, mais parando do que andando, né? Aí eu fiquei observando a atitude do motorista. Ele com toda a calma, não estava nem aí pro horário. Deixou ela subir, mas ela subiu assim, degrau por degrau. Esperou ela passar na roleta, esperou ela sentar. E eu fiquei assim analisando. Que trabalho e que paciência. Se todos fizessem a sua parte, as pessoas eram mais felizes. Porque não é fácil tu trabalhar ali, às vezes 8, 12 horas dirigindo um ônibus, carregando pessoas. Olha que compromisso, que responsabilidade. Tá ali porque eles têm que cumprir o horário, né? Eles têm um horário para cumprir. Mas ele não estava se preocupando com aquele horário, ele estava mais preocupado com a senhora, no bem-estar daquela senhora. Então, é isso que nós temos que entender. É o trabalho da forma que a gente coloca, com amor, com a simplicidade, porque isso tudo vai ser registrado no nosso livro da vida. E um dia nós vamos ter que prestar conta das nossas atitudes. Eu te dei sabedoria, eu te dei talento, eu te dei tudo o que tu pediu, e quando chegou lá tu fez tudo ao contrário. Tu usou teu talento para enganar as pessoas, tu usou da tua sabedoria para roubar, para matar. Então tudo isso nós temos que saber interpretar. E aquele que às vezes se acha excluído, aquele que às vezes se acha burro e ignorante, ninguém nasce burro e ignorante. Todo mundo tem um talento. Todo mundo traz na sua alma, na sua consciência, algo para praticar aqui na Terra. Para que ninguém passe trabalho. Deus jamais iria, né, criar um filho para sofrer. Não tem lógica. Mas nós ainda somos culpados. Somos ainda irresponsáveis. E nós queremos, às vezes, culpar alguém. Então, o trabalho, seja ele qual for, todos os trabalhos são importantes. Cada um vai estar aonde tem que estar. Então, servir além do próprio dever não é bajular, e sim estesourar apoio, experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Eu conheci um gari, né, que vocês tinham que ver, ele passava o dia cantando.
varrendo as ruas, cantando, numa felicidade. Tu nunca via ele triste. Então tu passava por ele, tu sentia aquela energia maravilhosa. Ele dizia: eu tô ganhando meu dinheiro, meu salário honestamente. Mas ele tinha uma sabedoria. A gente conversava com ele, ele sabia poesia, ele sabia, não tinha o que ele não soubesse. Mas se ele estava naquela situação, é porque naquele momento é o que favorecia ele. Talvez ele passou a dar valor, a colocar para fora tudo aquele conhecimento ali varrendo. Já parou para pensar, se ele fosse um médico, ele não ia ter tempo para colocar em prática os seus dons, a sua sabedoria, né? Referente à poesia, a estar feliz, a estar cantando, a estar cumprimentando as pessoas. Todo o nosso trabalho, ele tem que ser edificante. A gente tem que colocar amor. O mais simples, o mais braçal, não importa. Desde que trabalhamos com amor. Exatamente, Verinha. E continuando aqui. A nossa profissão, cada um tem, a profissão que cada um tem, é um privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Olha que maravilha! O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Então, isso tudo é a forma que nós aceitamos e a forma que nós emitimos. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Que fantástico, né? Nós estamos ali colocando o nosso retrato. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Então, toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então aqui, ó, que a gente possa buscar nessa doutrina, buscar inúmeros livros que nós temos, que Chico Xavier nos deixou, Allan Kardec, Leon Denis, e vai afora. Se a gente for fazer uma relação de livros aqui, que nos dá um cabedal de conhecimento, de esclarecimento, só temos que praticar, estudar, tirar que seja meia hora, 1 hora por dia, dar uma lida e a colocar em prática. É um trabalho. Nós não falamos só no trabalho de pegar na enxada. Não é só esse. Tem o nosso trabalho mental. Esse é o mais difícil, porque qualquer um pode pegar na enxada, pegar lá e capinar. Mas é o nosso trabalho mental, a nossa reforma, as nossas atitudes. É um trabalho que só nós podemos fazer, ninguém vai poder fazer por nós. Eu posso estar lá pegando na enxada e achando e dizer: Roda, eu vou te ajudar a capinar, eu dou uma descansada. Isso qualquer um pode fazer. Mas o nosso trabalho mental, o nosso trabalho da nossa reforma, é só nós. Como eu disse, a escada, essa escadinha é nós que temos que conquistar. Nós, não passando por cima das pessoas.
não multiplicando o egoísmo, não multiplicando a ganância, não multiplicando, né, a inveja, os ciúmes, mas sim multiplicando a paz, multiplicando a confiança, multiplicando os mandamentos que conhecemos na doutrina. Amar sem esperar nada em troca. Servir sem olhar a quem. É um trabalho. Então, nós temos ainda, acho que uns 10 minutinhos. Eu quero agradecer a todos por esta grande oportunidade de trabalhar aqui nessa noite. E eu sei que teremos muitos trabalhos ainda. Nossa! É o nosso dever. Aprender, aprender, aprender. E multiplicar tudo aquilo que buscamos junto ao nosso Pai, aos nossos amigos da espiritualidade. Eu disse pra Miri, hoje eu tô rouca. De tanto que eu já falei de tarde lá na sala. Então, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixei de responder algo? Xanri, Sandra, Mauro, Embaixador, Latino, Tiago, Márcio, Verinha, Carlos, Prometeu, Avanildes, Eternidade, Jair, Eugênia e Sil. Entendeu tudinho? Tu é suspeito, Márcio. Tu é suspeito a falar, né? Tu é que tinha que estar aqui nos ajudando nos estudos, amigo. Nós temos aí uma vaguinha. O que tu acha? Vamos se candidatar aí um dia? Tem a Verinha também. É trabalho. Deus está chamando. Trabalho, irmão. Trabalha, irmã. O que vocês acham? Vamos ver? Aí, Xanri, chama o Márcio e a Verinha em PVT e já bota eles na escala. O trabalho tá chamando eles. É bom, uma vez no mês, Márcio. O que tu acha? É maravilhoso. Então eu agradeço. Desculpa aqui a brincadeira, mas é bom, né? É bom quando a gente pode rir um pouquinho. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, por esta energia, pela participação na área de texto. Um beijo no coração de todos e eu desejo muita paz e muita luz. Contigo, Xanri, descendo.